Bom, pessoal, uma forma de a gente estar resolvendo o problema do produtor e consumidor é na linguagem Java e não na linguagem módula, né? Que eu acho que nem sei se existe ainda. Então, no Java, a gente pode estar fazendo isso criando aqui uma classe produtor-consumidor. Aí vocês estão vendo que aqui esse producer, quando ele fala producer extends thread, então ele permite aqui com que esse cara aqui rode, né, como uma thread, tá? Rode de forma independente. O produtor pode rodar aqui de uma forma independente. Ele fica em um loop produzindo itens e pedindo para o monitor inserir itens, tá? Então ele fica aqui no loop, produz item, mon.insert. Então ele pede aqui para o monitor estar inserindo itens. E da mesma forma, é, aqui o consumidor, ele fica aqui, é uma thread onde eu tenho um loop, e ele remove o itens e pede aqui pro monitor remover o item que está aqui. Então eu tenho aqui uma thread produtor chamando insert do monitor e tem uma thread no consumidor chamando remove do monitor. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa interessante para ver aqui no código. Então, dentro dessa classe, eu tenho aqui, ó, static producer p igual a new producer. E producer está definido aqui, tá vendo? Esse producer está definido aqui. Então, essa aqui é a classe produtor e p aqui é a instância da classe produtor. E eu tenho aqui definido aqui o C como a instância aqui da classe consumidor. E ambos são ambos são filhos de thread, né? E e aqui eu posso, aqui no main, o que eu estou fazendo aqui no main, pessoal? Eu estou disparando a thread P e a thread C, né, ao produtor e consumidor, fazendo com que eles rodem de forma independente. E aí essas threads aqui vão estar usando o kernel, digamos, do Linux, né? E cada uma delas está rodando de forma, digamos, independente. É claro que tem uma comunicação entre elas através do monitor. Quando uma insere, a outra remove itens aqui seguindo esse código. Agora vamos dar uma olhada como é que ele insere e remove itens, como que é declarado o monitor. Então, aqui ele definiu aqui uma classe que ele está chamando de our monitor aqui. E, e aqui ele definiu o insere e definiu o remove, tá? Aqui ele está definindo o buffer com n posições e está colocando aqui, inicializando aqui as variáveis, né? Variável count, que seria o número de itens produzidos, e aí ele está pensando aqui em um buffer circular, né? Por isso que ele está fazendo esse tipo aqui de operação. Ele pensa em um buffer circular, onde ele vai pegando os slots para pôr um item, né? Quando ele insere um item, e slot para tirar o item. Esse low e high aqui, então ó, são apenas índices dentro do buffer que me permitem saber onde é que eu estou inserindo e removendo itens. E aí ele está trabalhando em uma coisa meio circular, porque ele está fazendo aqui porcentagem n, porque, bom, acho que todo mundo já entendeu. Vamos lá. Eu tenho aqui um buffer de n posições, de 0 até, sei lá, n-1 posições aqui. E aí eu tenho aqui o low, que é o lugar onde eu insiro, e é o lugar onde eu insiro. Slot to place next item. Não, o high é o lugar onde eu insiro.
O high é o lugar onde eu insiro e o low é o lugar de onde eu retiro. Então, eu posso estar inserindo aqui, ele é circular e removendo daqui, tá? Então, não necessariamente o low está na frente do high, pode acontecer esse tipo de coisa aqui, porque ele fica circulando em cima do N. Bom, detalhe, pessoal, detalhe pra caramba, isso aqui não é o que importa, eu tô entrando no mérito aí de coisa nada a ver. O que importa aqui, que vocês têm que entender, é que ambos os métodos eles são sincronais, é isso que importa, tá bom? Eu já estou me perdendo nos detalhes, pessoal. O que importa é que esses dois métodos, o método insert e o método remove, eles são sincronais. Você aí que trabalha com Java, você já viu essa diretiva synchronized do Java? Já viram isso, pessoal? Que eu sempre pergunto isso quando dou aula presencial e a resposta é sempre que ninguém nunca viu esse tipo de coisa. Isso é super detalhe do Java também. O Synchronize está falando que apenas um dos métodos, ou insert ou remove, é que podem estar ativos em um certo instante, entenderam? Então, com isso, a gente tem a ideia do monitor como na linguagem módula, né? Usando o método, usando essa diretiva synchronized, certo, pessoal? Bom, quando ele vai... Então, aquele teste aqui, por exemplo, vamos pegar no caso do insert, ele está verificando se o buffer está cheio, se o buffer está cheio, ele coloca para dormir não ter mais o que produzir porque o buffer está cheio. Caso o buffer não esteja cheio, então ele fica manipulando aqui esse high, low, né, o high, e coloca itens no buffer. Se na hora que ele coloca um item no buffer, ele verifica se count for igual a 1. Se count for igual a 1, ele dá um notify. Qual que é o objetivo do notify? Acordar o consumidor caso ele estivesse dormindo. E da mesma forma, o análogo aqui para o lado aqui do lado do consumidor que usa o remove, né? Então o remove ele pode ir para dormir, caso o buffer esteja vazio, ou ele pode acordar, dar um notify que acaba acordando o produtor, caso ele tenha acabado de remover o item e o buffer estava cheio. Não existe condição de corrida em cima desse teste aqui e desse teste aqui, né, antes de eles irem dormir, por causa desse synchronized, tá? Ou esse cara está rodando dentro do monitor, ou esse cara está rodando dentro do monitor. Não existe, então, condição de corrida na hora que se testa count igual a n. Eu aposto o seguinte, eu nunca fiz essa experiência, mas a ideia é, se você não colocasse o synchronized aqui, e rodasse esse código, aí, de vez em quando, 1 em 1 milhão de vezes, eu não sei quando, aí você teria um problema de condição de corrida porque você não colocou o Synchronize aqui. Tá legal? Entenderam, pessoal?